Vocês acharam que eu ia parar de postar no YouTube, né? Não tão cedo assim. Salve, salve, rapaziada. Estamos aqui com mais um videozinho aqui nesse canal, depois de muito tempo, devido a um motivo chamado estudos, tá? Tô com esse vídeo aqui pra falar sobre a iPhone. A iPhone tá muito próxima e hoje eu vim falar pra vocês como é que eu obtive resultado pra ser aprovado. Nos 2 anos que eu fiz, nos 2 únicos anos que eu fiz a iPhone, eu fui aprovado. E vou explicar para vocês um pouco sobre a minha estratégia de prova, sobre o que eu posso acrescentar para você aí que quer passar na iPhone, na melhor forma de se preparar e na melhor forma de fazer a prova, tá? Antes de tudo, rapaziada, não esquece de deixar o like aí, tá? Se inscrever aí no canal também, que é muito importante aqui para ajudar nós no crescimento do conteúdo, no crescimento dessa comunidade, que é a comunidade de estudos, principalmente para concurso militar, tá? Um salve, inclusive, aí para todo mundo aí que também acompanha o canal e não estuda para concurso militar, tá? Um salve para vocês aí também, tá? Já antecipando aqui um pouco, tá, rapaziada? Eu vou estar abrindo a prova da iPhone aqui, mostrando algumas coisas para vocês aí, em algum momento do vídeo, tá? Para mostrar para vocês um pouco, na prática, o que eu tô querendo falar aqui para vocês aqui nesse vídeo, certo? Então é isso. Rapaziada, contextualizando aqui para quem faz a prova da iPhone ou para quem não faz a prova da iPhone, tá? A iPhone é um concurso, rapaziada, que ela cobra um nível de prova muito alto, tá? É bem alto mesmo. Não é o mais alto entre os concursos, mas é um nível bem alto, tá? Principalmente em exatas, tá? Matemática e física são níveis bem bizarros, principalmente a prova do ano retrasado, cara, que tava um negócio bem cruel. Eu não fiz essa prova, mas me falaram que tava bem cruel mesmo. Então, o principal detalhe na iPhone tá na forma como você encara a prova, tá? E não exatamente na forma... acertei as mais difíceis, acertei as mais fáceis. Isso aí não vai te fazer ser aprovado, ou então não vai te fazer pegar uma média do máximo de aproveitamento que você poderia pegar. Na primeira vez que eu passei, eu tinha uma boa base, mas, tipo assim, o que me fez ter o que me fez ter uma nota boa, de fato, foi o fato de eu ter uma estratégia de prova boa, de fato, beleza? E na segunda eu já tava com uma base bem melhor e, enfim, foi mais confortável para mim fazer a prova. Vou falar do primeiro dia aqui. Vamos supor que você faça redação em 1 hora. E aí sobram 3 horas para você fazer matemática e física, que são 3 horas de 40 questões. Ou seja, você vai ter aí, cara, 180 minutos para 40 questões. O que dá aproximadamente aí, cara, 18 sobre 4, 9 sobre 2, 4,5, tô certo aqui, velho? Minutos para cada questão. Isso é um tempo bem grande, levando em conta a uma prova de português e inglês, que é uma prova que você interpreta o texto, vai para a questão e marca. Basicamente isso, né? Não tem muito aquele lance de desenvolver um raciocínio lógico, como, por exemplo, não desenvolver um raciocínio lógico, desenvolver uma conta inteira com vários passos, como, por exemplo, na matemática e na física, tá? E no dia 2, né, da matemática e da física, você vai ter muito mais tempo para cada questão. São 240 minutos para as 40 questões, o que dá 6 minutos para cada questão, que é um tempo muito grande, né? Tipo assim, eu acho que é mais que o tempo, sei lá, do Enem, tá ligado? É uma das provas que tem mais tempo por questão, se não me falha a memória aqui, tá? Então, qual que é o ponto, tá, rapaziada? Isso não significa que você vai conseguir fazer todas. Isso continua sendo um fato para a prova da iPhone, tá? Tipo assim, você chegou na prova, você tem que sim, na prova de matemática e física, ir atrás das questões que elas são as mais acessíveis, que elas são as mais fáceis, que você bata o olho e perceba, caramba, essa daqui eu desenrolo com certeza, eu tô bem nesse assunto, vou matar essa questão aqui, tá? Porque não adianta você perder tempo com as questões fodidas, cara. Na prova vão ter questões muito fodidas e você perdendo tempo com elas, você vai acabar se lascando para tentar fazer as outras questões, tá? Isso aí vai te ferrar muito na prova. E não é isso que a gente quer. A gente quer o máximo de aproveitamento possível. A gente quer matar todas as questões que são fáceis e médias e, se for possível, cartear as difíceis, tá?
Isso, inclusive, é o segundo tópico que eu queria falar pra vocês aqui, tá? Vocês precisam aprender a cartear a questão, cara. E isso, essa habilidade, ela só vem, cara, com tempo de exercício, de lista, de fazer questão. Você vai aprender a, por exemplo, fazer a tendência do limite. Se eu tenho um ângulo ali que é variável, coloca ele para 90 graus, coloca ele para 0 graus. Isso é só um exemplo entre milhares, né? Se tem uma função ali, começa a jogar valores ali, uma questão de conjuntos ali, que ele dá vários intervalos, começa a jogar valores na tua função para verificar quais intervalos são válidos ou não válidos. Isso aí, enfim, são dois exemplos que eu citei aqui avulsamente, e eu só conseguiria explicar melhor com uma questão em mãos, tá? Mas enfim, você precisa saber cartear essas questões, porque isso vai te botar um passo à frente do seu candidato, cara. O seu candidato que não sabe cartear a questão, ele vai estar ali perdendo um tempo muito maior que o seu para acertar a mesma questão, para acertar, para ganhar o mesmo tanto de pontuação, tá? Isso, inclusive, eu vi num vídeo do Edson. Um salve aí pro Edson aí, se ele estiver vendo o vídeo, tá? Ele fala um negócio bastante, cara, que é o seguinte: um concurso, uma prova, ela não mede o tanto que a pessoa sabe ou não. Isso aí é meio foda, mas, tipo assim, é verdade, sabe? O que vai definir a pessoa que vai ser aprovada ou não é a quantidade de acertos. E pronto, tá ligado? Então, tipo assim, porra, se tu acerta 20 e foi na carteada pura, o mesmo resultado do cara que acertou 20 fazendo na moral, por exemplo. Só que é muito mais difícil o cara fazer 20 na moral. É beira o impossível o cara fazer 20 questões na moral, tá? Tipo assim, numa prova que tem tempo limitado, numa prova que você tem outras questões para fazer. Então, certo, rapaziada, a dica 3 aqui, ela envolve a parte do treinamento, tá? Que é faça simulados estratégicos. O que é um simulado estratégico, cara? Isso aí seria uma dica muito geral, até, muito... pô, esqueci a palavra. Tipo, algo que é generalizado, sabe? Algo que você precisa fazer para toda a prova. Mas eu preciso frisar isso porque muitas vezes as pessoas esquecem desse detalhe. Você precisa treinar para a sua prova, beleza? Então você precisa pegar simulados para fazer com o tempo que é delimitado na sua prova, com as questões que são parecidas com a da tua prova, para que, como eu estava falando agora há pouco, você aprenda a cartear, você aprenda a ter a noção que falta pouco tempo ou falta muito tempo, você pegar a noção de bater o olho na questão e falar, essa aqui eu vou pular, porque isso são habilidades que você pega só com experiência e só pega com tempo, tá? Tem muita gente que reprova aí, não sei um caso específico, porque ninguém fala justamente, né? Mas existem muitas pessoas que reprovam só porque elas não souberam pular aquela maldita questão difícil que daria a mesma pontuação que uma maldita questão fácil, tá ligado? Então, por isso, é muito importante você pegar simulados, provas antigas, simulado de cursinho, algo do tipo assim, para fazer, para que você crie essa habilidade, que você crie essa experiência e na prova não tenha nenhum problema, o seu tempo esteja ali redondinho para você pelo menos ler as 40 questões, separar as questões que você vai pular, as questões que você vai chutar, as questões que você vai cartear e as questões que você vai perder um tempo com elas. É muito importante que você tenha essa noção durante a prova. Isso vai te garantir 8 questões a mais, 7, 9, 10, às vezes mais, às vezes menos. Só que são essas poucas questões que fazem uma puta diferença e que te fazem ser aprovado e convocado no seu concurso. Então, por isso que eu tenho que frisar isso. Eu acho que em todo vídeo que eu faço aqui, dando dica para um concurso, beleza? Então, isso é muito importante, tá? Então, faça simulados da sua prova, beleza? Rapaziada, tô aqui com a prova aqui para vocês, para mostrar um pouco, tá? Eu vou mostrar mais a parte de exatas, porque, na minha visão, linguagem não tem muito um segredo, tá ligado? Além de você pegar o texto, ler ele com calma,
ler o enunciado da pergunta direitinho, tá? Tem algumas estratégias, como por exemplo, você primeiro lê o enunciado da pergunta da questão, né? Você primeiro lê o enunciado da questão e depois você ir para o texto já com um pensamento do que você deve fazer, tá? Eu vou até dar uma olhadinha aqui para vocês, tá? É algo que eu faço, pelo menos dá certo, tá? Eu primeiro chego aqui na primeira questão e eu leio aqui o enunciado dela, beleza? É impossível inferir sobre o som sobre a música, né? Aí você já lê a letra A para ter um gancho, né? Para você ter uma discordância ou uma concordância com o texto. Lê a letra A e volta pro texto, beleza? E o que eu costumo fazer também, eu costumo separar os parágrafos, tá? Porque normalmente o primeiro parágrafo já te dá a informação para responder a primeira pergunta, assim como o segundo parágrafo já te dá a informação para responder a segunda pergunta, e assim sucessivamente, tá? Isso não é obrigatório, mas normalmente é uma tendência, beleza? E ir replicando essa técnica até o fim da prova, tá? Aqui, rapaziada, como vocês podem ver, eu tenho essa questão aqui de conjuntos. Depois aqui também outra questão de conjuntos. Enfim, rapaziada, é tudo uma questão de você bater o olho aqui nas questões e falar: porra, eu já fiz essa, eu já fiz algo parecido com isso, beleza? Então vai dando a lida aqui na prova para até você perceber, né, quais são as questões que você domina, quais são as questões que você não domina. Essa sexta aqui, polinômios, sétima, oitava. Pô, rapaziada, vou ser bem sincero, tem muita questão aqui que eu acertei carteando, tá? Eu não fiz literalmente ela por completo, só que eu tinha uma noção, por exemplo, de uma área que era aproximadamente aquele valor. Essa oitava aqui eu fiz totalmente carteando, cara. Não lembro como é que eu carteei, só que eu tinha certeza que minha carteação estava certa, por exemplo, tá ligado? Enfim, rapaziada, eu estou aqui passando pela prova de física, de matemática, para vocês entenderem que, por exemplo, vai ter essa questão aqui, 21, que poderia cair no Enem, tá ligado? Não exatamente no Enem, eu acho que ela ampliou um pouco aqui. Poderia cair na ESPSEX, tá ligado? E tem essa aqui, cara, vamos aqui para uma questão aloprada aqui, por exemplo. Essa 27 aqui, que é muito aloprada, que poderia cair no ITA, ainda como uma questão bem difícil, tá ligado? Então você tem que saber separar que, tipo assim, pô, se não saiu a sétima em 6, 7, 8 minutos, cara, pula ela, pelo amor de Deus. Você precisa gastar o seu tempo com questões que são mais fáceis, tá ligado? Você precisa gastar seu tempo com questões que vão sair em 5 minutos, 6 minutos e assim sucessivamente, tá? Então você precisa saber diferenciar e enxergar o momento que, pô, essa aqui não adianta mais eu tentar, tá ligado? Eu tenho que ir pra uma fácil. Essa aqui, por exemplo, a 29 é mais manjada e tal, beleza? Então, rapaziada, voltar aqui. Pô, esse aí é o vídeo, tá? Eu tentei reunir as coisas mais simples e mais efetivas na minha visão, que vão alterar e melhorar a sua nota de fato, tá? Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí, tá? Tamo junto aí, segue o canal, se inscreve, comenta alguma coisa aí que você achar. Se você estiver estudando para iPhone ou outro concurso, você dá um toque aí nos comentários, fechou? É isso, tamo junto, valeu aí, segue lá no Instagram, @estudioamérico. Acompanha lá que eu vivo postando coisa nova lá, beleza? Segue o link aí também, alcateonline.com.br, que é o link para minha mentoria, tá? Que lá eu ajudo as pessoas a serem aprovados nos principais concursos de oficialato e de sargento, tá? A gente tem guia de estudos, a gente tem material separado por níveis, desde o nível fixação até o nível mais avançado, todas elas resolvidas em vídeo, tá? A gente tem um grupo com especialistas aprovados já, que vão lá tirar sua dúvida em áudio, em texto, em foto, beleza? E a gente também tem um encontro semanal, toda semana a gente se encontra para conversar, falar sobre metas e tirar dúvidas de questões, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis!